Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast, aquele podcast que é feito para te ajudar, para te munir com informações, com conhecimentos e com recursos para que você aprenda a fazer a gestão da própria saúde e suba aquela escada que eu tanto falo, degrau por degrau, em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Você está acompanhando a série A Moeda Tem Dois Lados. E hoje você vai rever uma pessoa que você viu aí no episódio anterior e tem certeza que estava doido para ver de novo. E o episódio de hoje se chama A Males que Vem para Bem. Você vai entender por que desse nome, A Males que Vem para Bem. E nós vamos ter a alegria, o prazer e a honra de receber de novo aqui para conversar conosco a doutora Valéria Caselli. Você lembra no episódio anterior? Aliás, se você não viu, volta lá. Aquele episódio está cheio de informação importante. Nós falamos sobre a síndrome pós-Covid. O episódio foi a era pré-Covid e a era pós-Covid. Coisas relevantes, novas, diferentes, o que há de mais atualizado nesse conhecimento sobre a síndrome pós-Covid. E hoje é uma conversa muito importante, que é mostrar a luz do fim do túnel, que existem recursos, felizmente a ciência evolui, existem recursos para resgatar as pessoas dessa avalanche de sintomas que caracterizam a síndrome pós-Covid. Então, estamos aqui de novo com a nossa amiga, que é minha colega e grande amiga, Valéria Caselli. Valéria, que bom te ver de novo. E eu tenho certeza que o pessoal estava doido te esperando. Olá a todos, estamos aqui de volta, né, Malu, para mais uma jornada aí, para a gente poder deixar esses papais, essas mamães mais tranquilos. É o que você falou, dar uma luz no fim do túnel, né, que tem essa possibilidade, né. Então, quando a gente fala sobre o pós-Covid, às vezes as pessoas ficam preocupadas, angustiadas, achando que não tem saída. Não, gente, tem saída, e a gente vai mostrar aqui alguns pontos que vai fazer melhorar muito a vida e a saúde do seu filho e também a sua saúde. Exato, isso que você falou é fundamental, porque quando a gente trata a criança, né, Valéria, a gente que tem a gente que tem essa visão mais ampla, né, como a gente diz, fora da caixa, a gente sempre trata a família, né? Quando eu fiz aquele curso Família Slender, foi justamente por essa realidade, porque você está tratando a criança, que é a que te procura primeiro, mas você tem que mudar conceitos e comportamento familiar, porque, na verdade, os erros se repetem, né? Então, se você vai tratar um membro, você trata a família inteira, isso é maravilhoso. Valéria, eu queria que você começasse falando para os nossos ouvintes e para mim também, que é sempre uma alegria te ouvir, quando que a gente pode suspeitar, quando que os pais podem suspeitar, e a gente como médico, da síndrome pós-Covid, já que a gente está vivendo uma época mista, né? Uma época que a gente tem aí 3 anos de Covid, então pessoas já infectadas com os sintomas, com a síndrome pós-Covid ou pós-spike, e continuando se reinfectando, né? Com o Covid ativo, a possibilidade de atividade. Quando que a gente suspeita de sintomas pós-Covid na criança, que é a sua especialidade? Sim, é assim, a síndrome pós-Covid é aquela criança que você olha e fala assim, tem alguma coisa errada. Você vê, por exemplo, meu filho não é, uma das frases que eu mais escuto, meu filho não é mais o mesmo. Então vai ter ou mudanças de comportamento, ou é uma queixa de um sintoma, igual você falou, né, das alergias. São aquelas alergias persistentes, que não melhora, que você faz tudo certinho e não melhora. É aquela criança que tem mudança de humor, é aquela criança que tem uma dor abdominal recorrente, uma dor abdominal que não melhora com nada. Então, você olha a criança, ela não está doente agudamente, mas é uma criança que você percebe que ela não está bem, ela não está no potencial dela. E no Covid agudo já é diferente, a criança fica doente.
Então, a criança vai ter desde sintomas que geralmente inicia, né? Sintomas digestivos, que essas viroses que o pessoal fala. É só uma virose. E, às vezes, a virose é essa variante que nós estamos aí agora, né? Enfrentando, a Aedes, né? E não está sendo diagnosticado. Então, qual é a dica? Sempre quando você vai tratar a criança, você pergunta, tem mais alguém em casa doente? No Covid, tudo é batata, sempre tem. Teve alguém gripado, ou alguém... Doutora, teve. Ou o pai, ou a mãe, ou a avó, entendeu? Ou foi algum evento com mais pessoas, né? Fechado, ou vai para a frequente escolinha, que na escolinha tem outras pessoas, outras crianças doentes, né? E aí, a febre no Covid agudo, ela é bem característica. É uma febre que começa no finalzinho da tarde e no início da noite, ela intensifica o grau e a dificuldade de você abaixar. Isso a gente tem visto muito. E ela dura 2 dias só, a febre do Covid. Ela não dura persistente, entendeu? E aí passa batido como virose, e não é o Covid. Entendeu? Porque faz o ciclo dos vírus habituais, né? 48 horas de febre, depois a febre cede. E se não fizer o exame, eu acho, Valéria, que se nós fizéssemos exames em todas essas crianças que têm esse sintoma, porque isso é o comum de um atendimento, de um pronto-atendimento, mas aí que é o exame, ia ser mais de 50%. Mas o RT-PCR, o painel viral, nessa cepa, na criança... Negativa. Pode dar falso negativo. Aí tem que colher no sangue. O IgG. O IgG-IgM. No sangue, o IgG ou IgM, ele vai dar positivo lá entre o 10º e 15º dia. Aí você perdeu o tempo de tratar. Então, o que você vai fazer? Hemograma. E no hemograma, quando está no Covid agudo, você tem um aumento do RDW e você... não tem alteração do índice MEB, a não ser que é uma criança que já tem pós-Covid. Aí você vai ver um aumento, você pede outro hemograma. Se tem algum hemograma antigo, você vai ver a diferença brutal de monócito, que é a alteração lá da desbiose. Entendeu? Porque o monócito maior que 7 já te fala assim, opa, essa criança tem desbiose intestinal. E aí, no Covid, no pós-Covid, o RDW praticamente é normal. E o índice MEB é alterado. É alterado. São detalhes. Então, são detalhes que nunca fizeram parte do nosso... Não. E aí os exames, né? Dedímero, você vai ter uma alteração de DHL, dedímero, fibrinogênio na fase aguda. Entendeu? Na Covid ativa, né? Na Covid atual. Isso. Troponina, CPK, CKMB. Então, essas provas inflamatórias, elas vão dar alteradas. E no Covid, no pós-Covid, você vai ter, por exemplo, FAM positivo. O FAM positivo, ele não quer dizer que é doença autoimune. Pode ser só por causa da endotelite. Quando você trata a endotelite, depois de 2 meses, a maioria das crianças que são alteradas normaliza. Entendeu? Certo. Por quê? Porque não era doença autoimune, era só uma endotelite, né? Então, isso daí já norteia, né? Já norteia. De qualquer forma, um momento delicado, porque você tem... as crianças com 2 aninhos, por exemplo, né, elas já nasceram no Covid, então elas já vieram com sintomas residuais, vou chamar de residual, e os pais acostumam com esse sintoma e a maior parte dele é atribuído ao campo das alergias, né? Então, a rinite. Bom que você falou isso, que nem recém-nascido, né? Recém-nascido, qual o diagnóstico mais comum que a gente faz? Alergia da proteína do leite. E às vezes não é alergia da proteína do leite. É a disbiose, né? É a disbiose e causada pela endotelite. Que nem eu peguei um bebê agora recente, que a queixa era cólica, incontrolável, e um dedímero de 1.600. Já pensou? O ideal na criança é o dedímero menor que 200. Né? Como eu já peguei crianças com dedímero de 14.000. Essa criança chorava 24 horas por dia.
Tá toda inflamada, né? Exatamente. Aí os colegas tratavam como alergia da proteína do leite. Não deixa de ser, é que ele está em Só alergia. que ela é secundária, né? Ela é não secundária. É que ele está em alergia pela disbiose. Exatamente. Isso. Aí quando você começa a tratar, fazer o resgate, os passos a passo, você consegue recuperar a criança, né? E assim muda a vida da família, porque isso daí não tem preço. Você pegar uma criança que chora 24 horas e quando você identifica isso, inicia o tratamento que a gente faz, que 90% vai responder, tem aqueles 10% que são mais refratários e mais difíceis, que cada caso é um caso, mas a maioria responde, entendeu? A maioria responde. E com manobra simples, viu, Maria Lúcia, que começa naqueles pilares que você bate tanto. Tipo, um dos primeiros pilares, o sol. O sol que a Sociedade de Pediatria condenou tanto, que criança não pode tomar sol. Só que no pós-Covid, a gente descobriu um negócio que chama raios-NIRS, que ele é liberado antes das 8 horas e depois das 17 horas. Esse raios-NIRS, ele é o grande responsável pela liberação da melatonina extrapineal. Não é aquela melatonina de do sono. Não. É a extrapineal que está ligada junto com o intestino, com a imunidade. Então, se você der 10 minutinhos de sol antes das 8 ou depois das 17, tomando sol no fígado, é o fígado que tem que tomar sol. Direto na pele. Você já melhora. Melhorando a dieta, né, que é um dos pilares. Se você fizer uma dieta anti-inflamatória, anti-histamínica. Por quê? Se você tem o intestino furado, igual você falou, não vai absorver alguns alimentos. Então, a gente já sabe que são 8 os principais que inflamam mais. Então, a gente tira esses 8, que é o leite de vaca e derivados, a lactose, o glúten, o ovo, a soja, amendoim, castanha, tomate e abacate. Pois é, o abacate me deixou triste, porque o abacate... Liberação histamínica. Mas aí sabe o que eu falo, Valéria? Lá na tempestade de citocina. Certo. É só um período de 30 dias. 30 dias. Aí sabe o que eu falo? Para os meus pacientes, porque você cita, a gente está excluindo o ovo, né, que é um alimento maravilhoso, completo, o próprio abacate, que é ótimo. Só que o que a gente tem que entender, e eu uso a seguinte comparação quando eu falo sobre isso com os pacientes, você tem uma queimadura. Então, a pele está queimada. Nem a roupa você pode encostar na pele. Um creme maravilhoso francês você não pode passar. Aí eu digo assim, até o bom faz mal quando o intestino está muito inflamado. Então, às vezes, num primeiro momento, você tem que restringir até coisas saudáveis, porque o intestino está extremamente inflamado, como uma queimadura de pele. Depois que Lembrando que é um período curto, né? Não é um período curto. O resto da vida, né? Exatamente. Tem menos de 30 dias melhora. A média é 30 dias, a média. E a disbiose, como a gente falou no nosso encontro passado, ela é a vilã em todas as situações, né? Então, eu sempre falei que a criança não tem alergia à proteína do leite, ela está. Porque, eu falo isso. Não é? Ela já... alergia, Saiu até comparo com o mau cheiro da geladeira, né? Eu falo, a geladeira não tem mau cheiro, ela está com mau cheiro porque tem uma comida estragada. E o organismo é igual, né? Ele tem a disbiose, no caso da Covid, por conta da proteína, né, spike, mas tem outras causas de disbiose também. Sim. E veio, né, Maria Lúcia, o Covid, que nem se falou, a males que vem para bem. Com o Covid, a gente entendeu até essas doenças, né? Exato. É nesse sentido, você captou bem aí o nome. Esse Covid, ele abriu canais de pesquisa e ampliou o entendimento, né? E surgiram grandes pesquisadores e grandes nomes focados nisso, que era um fenômeno que já ocorria nos organismos, né? Que, aliás, é a causa dessa piora gradativa do padrão de saúde universal, a população toda, né? Que a gente comentou no outro episódio, mas agora não só
chamou atenção para esse fato, mas descobriu recursos para reverter, né? Aqueles recursos que a gente conhecia lá da medicina tradicional, da medicina chinesa, da medicina natural, né? É um nome simples, mas a gente chama medicina natural. Eles agora pode ser agregado àqueles recursos mais básicos dos banhos, dos enfaixamentos, que eu até ensino aqui, volta e meia eu ensino recursos para você equilibrar a temperatura, né? Se você refresca o organismo por dentro, você desloca o sangue que está congestionando aquela área interna, você traz ele para a superfície. Então, naturalmente, você faz um processo de desintoxicação, você recanaliza os vasos superficiais e eles levam as toxinas pela pele, né, que é o maior órgão do corpo. Eu sempre lembro os pacientes que a gente desintoxica nossas portas de saída, a pele, o intestino, as vias urinárias e os pulmões. Então, nós queremos usar os pulmões como via de eliminação? Não, porque eles são órgãos extremamente delicados, é uma via sensível, né? Você vai gerar quadro inflamatório se você utilizar essa via como desintoxicação. Queremos usar a via urinária? Também não, é uma via altamente delicada. Então, a gente vai usar de preferência a via intestinal, e a pele também, que é uma via boa. Só de você fazer as aplicações com a água, e o precursor desse entendimento do benefício das aplicações da água, da hidroterapia, foi o Sebastian Kneipp, que eu citei para você no outro episódio, né? Isso há 200 anos atrás. Aplicações simples que você faz dentro de casa, que eu falo que não gasta nem energia elétrica, porque a água é fria. Você faz essa redistribuição do sangue. Você traz fluxo de sangue para a superfície, descongestiona os órgãos internos, então desinflama, porque não adianta você ter um monte de sangue numa região que ele nem circula. Quando eu faço análise metabólica do sangue, né, aquela gotinha que você põe no microscópio de fibra óptica, você vê aquela imagem que a gente chama de rouleau, as hemácias todas aderidas uma na outra. Se elas estão aderidas, elas não fazem o papel delas, nem de levar oxigênio, nem nutrientes. Então, você desagrega as hemácias. Então, vai desde procedimentos domiciliares, fáceis, até o que a ciência agora já, com esses estudos abertos, esses canais abertos pelo Covid, que é o que você vai contar para nós aí, o que a ciência já descobriu que tem a capacidade de desinflamar o organismo, ou tem jeito de eliminar essa proteína spike do nosso organismo? A proteína spike eliminar é a dúvida do milhão, né? Mas a gente consegue reduzir os estragos com coisas simples, né? Nocautear ela. Por exemplo, a natoquinase, né? Que foi descoberta, olha que lindo como foi descoberto. O pessoal tem na Grécia, no Japão, pessoas que vivem mais de 100 anos. Certo. E aí, alguns pesquisadores foram ver por que essas pessoas viviam mais que 100 anos. Porque hoje em dia também uma das ciências que a gente vem vindo é a longevidade, né? Exato. O pessoal está focando nisso. E eles descobriram que eles comiam nato. Certo. E aí, hora que foi por um acaso que descobriram que a natoquinase degradava a proteína spike. Olha que incrível. Então, tem um pesquisador, que é o Dr. Peter McCullough, que é cardiologista, uma grande referência para nós do grupo que eu faço parte, dos Médicos pela Vida, que ele fez uma formulinha, que é a natoquinase, bromelina e cúrcuma. Olha que beleza, a cúrcuma anti-inflamatória por excelência, como anti-inflamatória. Então, e a bromelina, né, que vem do abacaxi. Que é um mucolítico, além de anti-inflamatório, é um mucolítico. Pessoas que estavam assim no fundo do poço, você tirar do fundo do poço com coisas simples como isso. Suplementos, entendeu? Né? Suplementos. E aí, qual que é o bom do tratamento da síndrome pós-Covid ou pós-spike? Ele é um tratamento comprovadamente cientificamente? Não, ainda não, porque a gente está o quê? Andando, trocando o pneu, o carro andando. Né? E nem deu tempo também, né? Não deu tempo. A gente tem evidências, né, que comprovam isso que a gente está falando e a melhora
das pessoas, isso é o referencial, né? Eu gosto muito das evidências, viu, Valéria? Eu sou da geração das evidências. Nós também. E não causa dano. Então, é aquela coisa, eu vou causar dano? Não. Eu vou causar benefício? Sim. Vai, com certeza. Então, é um tratamento de baixo risco. Então, por isso que é bacana. Risco zero. Você sabe, Valéria, não quero te interromper, porque ouvir você é um presente, mas vou te falar um negócio, essa história da medicina da evidência, ela é importantíssima. Não é tudo que você tem lá no laboratório, né, que você necessita de um aval laboratorial. Uma vez eu tive uma paciente, isso foi em 95, mais ou menos, 96, ela tinha um tumor de células claras do rim, né, tumor gigante. O abdômen dela equivalia a um abdômen de uma gestação de 9 meses, dado a esse tumor. É uma senhora já de idade. E nós começamos a tratá-la, né, na clínica, com as terapêuticas corporais, com as medicações naturais e tudo mais. E esse tumor foi regredindo, visivelmente. E ela acompanhava paralelamente com um grupo seleto de oncologia, numa grande universidade aqui do Brasil, né? E eles foram vendo a diminuição daquele tumor, com tomografia, ela tinha biópsia, ela tinha tudo. Não era um diagnóstico assim empírico, era um diagnóstico totalmente comprovado. Até um dado momento que, depois de 9 meses de tratamento, ele desapareceu por completo. Aí, veja bem, mas durante o tratamento tinha o chefe desse grupo de oncologistas que ele falava para ela, se está dando certo, a senhora continua. Não sei o que é isso, nem entendo do que é, mas se está funcionando, continua. Eu achei assim bonito da parte dele. Sim. Mas no final foi uma coisa assim infeliz, porque quando desapareceu completamente, fez a tomografia e não tinha realmente mais nada, a equipe de oncologia se reuniu e a conclusão foi o seguinte, ela e a sobrinha que a acompanhava sempre trouxe para nós essa conclusão da equipe, erro de diagnóstico. Entendeu? Então eles preferiram do que aceitar que é possível reverter uma massa gigantesca daquela com procedimentos não convencionais, vamos dizer assim, e admitir que eles erraram, depois de várias biópsias, tomografia seriada e tudo, que foi um erro de diagnóstico. Então, infelizmente, isso a gente vê muito. Mariela, você sabe que o ano passado eu passei por um câncer de mama, né? Uhum. E eu tive, assim, como oncologista, a doutora Anísia Yamaguchi, que eu sou muito grata. Que bom. Ela. E durante o meu processo, antes da quimioterapia, eu tomei aquela droga do piolho, né? Que o pessoal condena tanto, né? E o meu tumor, o maior, ele respondeu com ela. E associando o fator de transferência. Eu estava numa situação bem crítica, que eu estava quase para transfundir. 3 dias eu tomando o fator, meu hemograma normalizou. Então, assim, para ver, assim, falar, né? Não é só a medicina tradicional, né? Não. Entendeu? Então, você vivenciou essa questão. Prova viva disso que você está falando. E você falou... A doutora Anísia sempre falou assim, Valéria, o que você fez? Porque eu quase não tinha reação das químios, porque eu tomava antes, no dia, e outro dia depois eu tomava a drogazinha do piolho e o fator de transferência. Tá, certo. Aliás, foi bom você tocar nessa substância, que infelizmente a gente tem que ficar falando igual Nostradamus, né? Igual Nostradamus que escreveu lá por código. A gente está vivendo essa época. Senão derrubam, né? Mas foi bom você tocar nessa substância, que nós vamos chamar então substância antipiolho, porque ela tem um papel importante já descoberto com relação à Covid, né? Sim, tanto na Covid aguda quanto no pós-Covid. Por quê? Lembra quando eu relatei no outro episódio do CD16? Certo. Do dano do endotélio
e provocando a endotelite, que é a mangueira aberta. Certo. Quando ele entra, ele usa uma proteína chamada fratalquina e um receptor chamado CCR5. Quem que vai inibir essa fratalquina? Se eu inibir, eu vou desgrudar. Se eu desgrudar, o endotélio vai voltar ao normal. Essa que é a função, esse que é o fundamento do tratamento. Então, quem inibe, uma das coisas que inibe a fratalquina é justo essa droga do piolho aí, a droga da malária, a outra droga do verme, que o pessoal fala. E aí volta ao nosso tema, a males que vem para bem. É fantástico, porque a endotelite não é um evento exclusivo do Covid, né? Não. Então, olha que canal maravilhoso que abriu essa constatação de que essas duas substâncias já largamente conhecidas e usadas podem ter esse papel de recompor o endotélio, né? Sim. Então faz parte... Tem uma ação anti-inflamatória também. E ela também inibe as interleucinas, né? Então ela tem vários papéis nessa... Então ela não tem só esse, ela tem vários. Vários papéis. Então, outra substância fantástica, Valéria, e essa a gente pode falar porque ela é liberada, né? Até a Anvisa tirou ela da categoria de medicamento, passou para a categoria de suplementos, que é a acetilcisteína, né? Que é outra que tem várias funções. Ela é mucolítica, anti-inflamatória, antirradical livre e antiviral, né? Exatamente. E aí é isso que eu estava falando, tem uma associação da acetilcisteína com a bromelina também, e que pode reduzir os efeitos, né, de reduzir microtrombos, né, que é o que a endotelite causa, né, e a gente consegue uma melhora importante fazendo essa associação, né. E aí é uso prolongado? Geralmente a média do tratamento é 30 a 60 dias. Aí varia de como que vai responder. Geralmente com 30 a 60 dias a gente tem uma boa melhora. Geralmente o tratamento a gente fala que são 6 semanas. Certo. E você sabe que isso vai ao encontro do meu método, que o meu método sempre foi por fazer uma fase vital de 60 dias. Que é o tempo... Aí, não é à toa, Maria Lúcia, que a gente está aqui hoje. Exatamente. O universo uniu a gente. Conspirou aí. Não é à toa que a gente tem uma amizade boa. Porque é um tempo... que você faz que é importante para a gente resgatar. Agregar, né? E você sabe que se a gente une esses procedimentos que eu chamo de terapêuticas corporais... esses produtos, você acelera o benefício, né? Porque se você alcaliniza, né? No meu livro A Idade Biológica tem um capítulo que chama A Dieta do pH. Isso a gente já falava e escreveu a respeito em 2000, ele foi lançado em 2000, a dieta do pH, justamente porque o alimento ele tem o papel ou a potencialidade de acidificar ou alcalinizar, né? Então, você tem alimentos alcalinizantes e alimentos acidificantes. Então, são vários fatores que entram nisso. O alimento, o sistema digestivo, né? Porque eu falo, às vezes, até um alimento bom te faz mal se o seu sistema digestivo não estiver bom, né? Você come um arroz integral bem feito, maravilhoso, mas você está com o intestino inflamado, com desbiose, com resíduos de fezes. Até um arroz integral te faz mal. Então, quando a gente associa esses recursos, eu falo que a gente faz milagre. A gente não, né? A natureza, porque são recursos da natureza. A natureza faz milagre. E a capacidade de regeneração do organismo, ela é fabulosa. Ela é mágica, né? A gente tem aí, eu sempre falo isso para os meus seguidores aqui, o nosso organismo, o milagre da vida é a regeneração celular. A gente tem aí mais de 75 a 100 trilhões de células em divisão contínua, né? Células velhas sendo substituídas por novas. Só que a célula nova, para nascer, crescer e desempenhar a função dela adequadamente, ela tem que receber matéria-prima. E tem que ser matéria-prima de boa qualidade. E quem que dá? De onde vem essa matéria-prima? A maior parte é a gente que dá, é do ar que respira, dos pensamentos que tem, da comida que come, do ambiente que frequenta
e até das pessoas com as quais a gente convive. Essa é a linha que eu falo aqui sempre para as pessoas que me ouvem, que as escolhas é que determinam o destino da gente, né? Então, se você... a saúde emocional, né? A saúde mental, né? Até a saúde da alma também. Saúde, né? espiritual, com certeza. São vários aspectos que entram naquilo que eu chamo de saúde plena, né? Que seria a meta mais almejada de ter uma saúde plena. Eu divido em 7 setores, todos eles em equilíbrio, aí você alcança. Mas eu sempre começo, Valéria, pela saúde física. Sim. Porque a hora que você equilibra o físico, você favorece todos os outros setores, até o emocional, né? Porque está tudo interligado. É você afinar um instrumento mesmo. O instrumento está desafinado. E agora, lembrando do instrumento que eu sempre falo, o que a gente vê nessa pandemia e na ação da proteína spike foi como desafinar completamente o instrumento, romper algumas cordas. Se a gente estiver falando instrumento de corda, rompe as cordas. E esse trabalho fantástico do grupo que você faz parte é justamente ver onde é que o instrumento foi lesado e corrigir essa lesão. Começando, então, pela endotelite, né? E existe um protocolo mais ou menos padrão, Valéria, nessas pesquisas, em termos de medicamento? Tem. Aí, assim, a primeira coisa assim, que eu tenho que aqui deixar, o Dr. Guilherme Peck, né? Que eu fiz um curso com ele que foi o pioneiro de trazer para o Brasil esse curso onde a gente estudou só sobre as ações, né, da síndrome pós-spike. Ele ficou 6 meses nos Estados Unidos só fazendo essa parte, e eu e a Luciane Bert adaptando o curso dele para a pediatria. Certo. Né? E até a gente fala, né, que eu sou uma das referências, que está sempre ali eu, a Lubert, a Cíntia França também, a gente que fez os protocolos, as maiorias dos protocolos. A gente não gosta muito de falar protocolo, porque, na verdade, é um plano terapêutico, É um né? plano, exato. Porque protocolo parece que fica uma coisa engessada, né? O Guilherme também é um dos que fala assim, olha, não me fala protocolo, fala ensinamento que eu dei, que é melhor, que ele também não gosta dessa palavra protocolo. Mas a gente tem mais ou menos um norte, né? Então, a gente tem que entender a fisiopatologia dessa síndrome pós-spike. Então, qual que é a fisiopatologia? A gente tem que ter um equilíbrio no sistema imune, ó, tudo é sistema imune, né? Eu falo que 2 coisas que salvam nós são Deus e o sistema imune. Então, força, com que a pessoa queira falar, mas Aí tem um nível, o TH1 braço, TH2, eles têm que estar em equilíbrio. No pós-Covid, você tem um aumento do TH1. Então, na verdade, é uma hiperreatividade, não é que tem hipoimunidade, é o contrário, está hiperativo. E é o que a gente vê na prática, né? Exatamente, aí você tem que modular. E quando você aumenta muito o TH1, você acaba aumentando o TH2. O braço do TH2 é o braço das doenças autoimunes, das alergias. Entendeu? E é o que a gente tem visto. Isso. Aí a gente faz em etapas. Por quê? Porque primeiro que criança, você não vai dar aquele monte de remédio, né? E também pelo custo. E como o pós-Covid não é uma coisa que está colocando a criança em risco de vida iminente, dá para a gente fazer desinflamação aos poucos. É igual você falou, o plano de 60 dias. Exato. Tá? Então, a gente vai dividir uma primeira etapa, onde eu falo assim, que é o resgate. O que é o resgate? A gente vai ver qual que é a principal queixa dessa criança e nós vamos atuar nessa queixa. Por exemplo, é uma tosse persistente. Então, você tem que lançar mão de algumas medicações que a gente usa na medicina tradicional para ajudar junto com o tratamento de ir desinflamando, porque não adianta você só tratar o sintoma. Tem que tratar a causa. A causa é a endotelite, né? Então, aí é o resgate, que é essa parte. Então, eu faço assim, eu falo para a mãe, nós vamos começar com o resgate, fazer os exames para sentir como que as crianças estão, em que nível elas estão. Para monitorar, inclusive, né? Isso, monitorização, isso.
Aí é onde a gente pede os exames, que é alguns exames específicos, né? E aí a gente vai fazer uma segunda etapa, que é a desinflamação e a modulação, que a gente faz, é a hora da gente começar a tirar esse CD16 do endotélio, que aí a gente lança a mão da droga do piolho aí, que ajuda bastante, né? Ah, mas eu não quero a droga do piolho. Então, tem um suplemento chamado sulforafano, que faz o efeito dessa droga do piolho. Então, a gente pode conversar com os pais e falar assim, olha, a gente pode caminhar junto. Não precisa, né? A gente, é importante isso. Doutora, eu não sinto, como se diz, assim, eu não fico livre de usar, por exemplo, aquela drogazinha lá da malária, que salvou muitas pessoas, que foi super estigmatizada. Por que que aquela drogazinha da malária, ela melhora? Porque a Omicron, que é essa cepa, que é das variantes, última. Ela entra por endocitose no nosso corpo. E quem inibe a endocitose? A droga da malária, entendeu? E geralmente na criança, por exemplo, recém-nascido, geralmente a transmissão não é via respiratória, é hematogênica. Certo, lógico, pegou da mãe. Exatamente, até 4, 5 meses ainda é da mãe, entendeu? E aí, essa droga, ela é fantástica. Ah, mas doutor, eu tenho medo de usar porque não sei o que, por causa dos fake news, não sei o que, tá, você tem medo de usar? Então vamos usar quercetina. Quercetina. Entendeu? Então, tem como a gente fazer essa correlação, que nem uma coisa que é fantástica, Maria Lúcia, berberina. Certo. Berberina, ela dá energia mitocondrial, a metformina. Você vê que fantástico, entendeu? Né? Também, entendeu? Então, a gente tem alguns suplementos que a gente pode lançar mão. E depois, no final, depois que você recebe os exames, você vai fazer a suplementação dessa criança individualizada de acordo com os exames. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, existe a referência, existe o ideal. Essas crianças de pós-spike, ela tem que ficar em torno, no mínimo, de 60 a 80. No mínimo, exato. Entendeu? Muito diferente das doses usuais. Aquele 30, não adianta. Muitos laboratórios a B12 tem que estar pelo menos o ideal na criança 600 a 800, né? E também a gente colhe a relação CD4-CD8. CD8 tem que estar acima de 800. Existe também um negócio que chama citrometria de células NK, que você vai ver lá a tua imunidade inata. Tá? A primeira imunidade você consegue dosar fazendo a citometria das NKs, entendeu? Bacana. Só que não é todo lugar que tem, né? Esses exames, são exames mais específicos. Aquele InCellDx, que é aquele que eu falei para você, que é um painel de citocinas que tem lá nos Estados Unidos, né? E tem também, que é muito importante, ver a parte intestinal, o Copromax, o probiome, né? Exato. Que são exames específicos, a calprotectina, que são exames específicos para a gente ver essa parte da saúde intestinal, né? Que é aquilo que a gente fala. Então, a gente tem alguns exames que são essenciais. Uma coisa, assim, que eu queria, assim, deixar de alerta para os pais, que hoje, por exemplo, a gente está tendo muitas pneumonias, né? Que vê aquela história lá da China, pneumonia branca, não sei o quê, que geralmente é pelo micoplasma, né? Que é a que a gente já está acostumada, né, Maria? Exato. Como que a gente sabe se essa criança vai complicar ou não? Quais são os exames tradicionais? Hemograma, PCR e raio-x. Dançou. Tem que colher CPK. O CPK alterado já vai te indicar para você fazer uma tomografia nessa criança e você já vai pegar ela antes dela gravar. Antes dela gravar. Sinais que passam, que não são detectados pelo raio-x. Entendeu? Um raio-x, às vezes no início, o raio-x, o hemograma, o PCR, dá tudo normal. A única coisa que dá alterado quando a criança vai complicar, início, é o CPK. Então, eram exames que não fazia parte da nossa rotina. Exato. E hoje faz. Entendeu? Hoje faz parte. Hoje tem que colher. E essas conversas são importantíssimas justamente para mudar esse padrão de abordagem, né? Porque hoje a gente tem que ter um cuidado maior
Sim. E outra coisa importante, Valéria, para a gente não deixar de falar, é o quanto essa endotelite, essa alteração orgânica inflamatória difusa tem potencializado e agravado outras doenças, Sim, não é? isso. Doenças... Que uma das coisas que fala que a persistência da proteína spike é a reativação de vírus antigos, por exemplo, a pessoa teve uma mononucleose lá quando era bebê, reativa o Epstein-Barr. E esse Epstein-Barr reativado, ele pode ser causa de tumores, né? E também da fadiga, entendeu? E também de doenças, o boom de surgimento de doenças autoimunes e câncer. É verdade. Né? Tudo pela vulnerabilidade que os organismos ficaram, né? Depois desse... É você, assim, simplificando, trocando em miúdos, um organismo inflamado, ele fica mais vulnerável, né? Exatamente. É só entender que o organismo está extremamente inflamado. E você falou uma coisa, já um pouquinho antes, eu não quero perder isso, que tem uma fase de fato que eu falo para as mães, essa é uma doença fantasma, porque é uma doença que a criança está correndo, pulando, brincando, e se você não tiver uma atenção muito grande e até mais uma intuição do que razão, você deixa passar, né? Porque o exame clínico, por mais criterioso que ele seja, muitas vezes não detecta alteração. A criança brinca, corre e você sabe que ela está ali totalmente fora do normal dela, né? Que são essas alterações aí subclínicas, né? De um quadro inflamatório. Porque realmente quando vem sintoma, aí já é até um quadro mais avançado, né? Ela tem uma fase antes. E de qualquer maneira, eu volto sempre no mesmo ponto, porque isso para mim é a coluna de tudo. Se você aprende a cuidar do seu organismo, a atentar para as colunas que tem que estar em equilíbrio, né? Você consegue muita coisa mesmo sem explicação, mesmo sem saber, né? É aí que esse meu trabalho todo de gestão da saúde pessoal surgiu. Muito importante. Com essa intenção, né? De ensinar as pessoas. Porque o nosso trabalho é muito de ensinamento, não é, Valéria? A gente tem que ensinar. Maria Lúcia, no Covid, os maiores óbitos foram as pessoas que tiveram a tempestade de citocina, ou seja, era aqueles que estavam com o terreno inflamado. Exato, já estava. Então, a gente já tem essa noção que o Covid, o que matou, não foi o vírus, foi a resposta imunológica desse paciente frente ao vírus. Então, é aí a importância do teu trabalho, que é o pilar, né? Se a gente souber tratar o nosso organismo, pode vir o tsunami que a gente vai conseguir. Exato, é a casa de tijolo dos 3 porquinhos, né? Exatamente. Na minha vivência, né, de aí 36 anos, não é pouco, você vai filtrando e você vai enxugando as coisas até simplificar para ficar viável. Porque é o que eu sempre falo, chega da era de rezar a missa em latim. Hoje a gente tem que falar do jeito que a pessoa entenda. O objetivo aqui desse podcast, do MaluCast, eu falo sempre, é trazer conhecimentos úteis, né? Não adianta você ficar aí... Isso que você está falando, que eu faço um curso, né? Que a gente teve que começar a estudar imunologia todo de novo. Que chama imunoterapia integrativa. Aí o Flávio fala assim, qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é aquele que é viável para o seu paciente, onde você está. Não adianta você querer dar ouro para um paciente que só tem a prata. Então, vamos fazer da prata o melhor para aquele paciente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar e também o que é viável até financeiramente, né? Exatamente. Porque a gente teve essa pandemia, não foi só uma pandemia de doença, foi uma pandemia também financeira. Muita gente teve problema financeiro, né? Desagregou famílias, né? Exatamente. Muitas então, famílias... A gente tem que ter
A gente tem que ter essa sabedoria, né? Tem. E o bom desse tratamento do pós-Covid, a maioria dos suplementos não são de alto custo, né? Certo. Não é uma coisa que é viável. É claro que a gente tem algumas coisas que é um pouco mais caro, que nem o fator de transferência que eu falei que eu usei, né? O que é o fator? Ele é a base de colostro bovino e a gema do ovo, só que é a informação só. Por quê? Porque geneticamente nós somos iguais. Sei. Então, eles filtra e pega só, são moléculas, né, de polipeptídeos, então não forma complexo antígeno-anticorpo, então não tem risco de dar alergia. Certo. Aí ele vai fazer o quê? Tá o exército aqui. Ele tem que atacar o inimigo. Ele não sabe quem que é o inimigo, ele vai sair matando, até entre ele vai sair matando. E não sabe a hora de parar, por isso que tem as doenças autoimunes e as alergias. Que o próprio organismo Aí, se autoagride. Aí, o fator, ele vai pegar e vai falar assim, ó, aqui que está o inimigo. Aí ele vai lá, acopla, ele ativa, ele regula a resposta e ele vai resolver antes de fazer a tempestade. Então, por isso que foi uma coisa que eu falo assim, nossa, no início da pandemia, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje sobre eles, talvez eu conseguiria ter ajudado mais pessoas com menos medicação. Mas o fator de transferência, ele surgiu depois do Covid? Não. Ele já existia? Ele já existia. Eu que não tinha esse conhecimento. Mas usava... Descobri, entendi. Eu descobri faz 14 anos que ele está no Brasil. Usado para doenças autoimunes. Ele é usado por um monte de coisa. Ele é usado pela NASA. Sim. Eu não sei se você lembra um episódio de um pessoal do Chile que ficou dentro da caverna 60 dias. Lembro. E todo mundo ficou assim, vai sair todo mundo morto, saiu todo mundo andando. Por quê? Porque eles tomavam o fator de transferência, eles colocaram os canudinhos e colocavam. Então, porque equilibra. Na Rússia, ele já é usado na saúde pública da Rússia. Maravilha. Então, é uma coisa bem, bem bacana esse fator de transferência. E aí a gente vê assim a diferença, né? As mães, a resposta é mais rápida, né? Porque você está mostrando para o teu sistema imune que é aquilo que você falou, que é o trabalho que você faz também. Você faz o trabalho de preparar o terreno, que é a mesma coisa. Entendeu? E quando você... exato, é isso mesmo. Quando você lida normalizando o terreno, as células estão dividindo, né? Porque a doença autoimune, as pesquisas mostram detalhes desse processo, mas a grosso modo é quando o organismo não reconhece a sua própria célula. Então eu falo sempre assim, a célula está dividindo. Se você dá ingrediente de má qualidade, é óbvio que a geração futura não vai ser tão boa quanto a anterior, ela vai sofrendo gradativamente alterações até estruturais, de tal modo que facilita o sistema imune a não reconhecê-la como própria dele, né? Rejeitar essa célula. Isso. No fim, tudo cai no mesmo objetivo de reequilíbrio, né? E essas drogas, não vou nem chamar de droga, essas substâncias abençoadas, né? Não estão na categoria de drogas, elas vêm acelerar esse processo, né? O fator é considerado alimento funcional. Então, nem é suplemento, é um alimento funcional, exatamente. E ele é acessível economicamente? Ele é um pouquinho salgado, mas não é impossível. E o seu trabalho eu acho fantástico, porque a gente não tem muita vivência de dose com criança, né? Não tem, mesmo a acetilcisteína, a gente nunca usou tanto quanto agora, e não tem, assim, aquela vivência de usar em bebezinho, né? Então, exige uma intuição, um feeling, um conhecimento muito apurado para você conseguir usar com segurança, mesmo sabendo que são substâncias que, a princípio, não têm efeito colateral nenhum, mas a gente tem que ter uma noção, nem para usar de menos, nem de mais, né? Isso. Às vezes também usar de menos não adianta, você está perdendo tempo. Que nem diz a Luciana Berti, a cereja do bolo, né? Exatamente. Que nem o que a gente estava falando, que para também tirar a célula, um outro fator é o CCR5, que é o receptor. Quem inibe é o corticoide, só que na dose
baixa. Se você fizer nessa dose habitual, você vai lá em cima no eixo inibir de novo e Piora. CD8 e o mastócito. Então, você vai piorar. Por isso que tem criança que você dá corticoide, piora. Porque a cereja do bolo é você adaptar essa dose. Essa entendeu? dose baixa. É outro bem que baixinha. é coisa que só a vivência, né? É só quem tá ali estudando no dia a dia, porque a gente nesse grupo aí, que nem do Guilherme, a gente está desde o ano passado a gente estudando, né? Uhum. E assim, as aulas do Guilherme começam tipo no sábado, 10 da manhã, vai acabar 2 da manhã. No domingo já. E o estudo e a vivência, né? Mas anos de vivência, né? Que você... Mas ele foi, assim, uma das pessoas que eu sou muito grata, porque foi no momento que eu estava doente também, né? Uhum. E nem se fala, males que vem para bem. Para mim, o câncer foi difícil, foi... Mas também, o que foi? Foi o ano que eu parei e eu consegui me abrir para estudar mais, para eu poder melhorar mais a vida dos meus pacientes. Exato. Então, eu falo assim... hoje eu edifico muito mais vida do que eu edificava antes. Por quê? Porque eu tive essa oportunidade de fazer esse curso, fazer o curso do Vitor Sorrentino também, de suplementação, que me deu essa vivência, da Martina Catassini também. Então, Exato. assim, e agora esse de imunoterapia integrativa é fantástico também. Exato. Então, assim, eu consegui no meu dia a dia, você sabe o dia a dia nosso, a gente trabalha muito, né, Maria Lúcia? Exato. A gente às vezes não tem tempo nem para quase para a família, né? E aí foi assim, eu tive que parar, porque eu tive que sair de Marabá e ir para São Paulo, e aí eu falei assim, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, eu vou estudar. Entendeu? E na vivência também, a gente se abre mais, né? Com certeza. Foi um aprendizado, né? Exato. Foi maravilhoso. E agora, nessa época complicada que a gente está vivendo, né? Que só não enxerga quem não quer. Sim. Ter acesso a esses conhecimentos e, através do conhecimento, a esses recursos, é mais do que uma luz no fim do túnel, né? Dá uma esperança e é o que vai garantir gerações futuras saudáveis, porque no começo dava um pânico, né? Eu pensava, o que vai ser das gerações futuras, o que serão essas crianças daqui 10, 15 anos? É aflitivo isso, né? Tão precocemente, com comprometimento orgânico, emocional, psicológico tão grande. Puberdade precoce, né? A gente criou um boom de puberdade precoce. Exato. Ansiedade, depressão, crianças pequenas usando já remédios, né? Químicos nessa área. Então, Valéria, isso daí dá uma esperança para a gente, e é isso que a gente quer passar para quem está aí nos ouvindo, essa certeza, né, de que existe um caminho relativamente fácil, um caminho já largamente constatado de reequilibrar, e que esses sintomas das crianças não são normais. É isso que eu falo sempre, viu, Valéria? Que as mães falam, não, ainda mais a geração que nasceu no Covid e já veio com esses sintomas, não, isso é dele, isso ele já tem sempre. Eu falo, não é normal tossir, não, né? Não é normal. E nós temos que recuperar as nossas crianças, porque daqui a pouco elas que estão aí fazendo o funcionamento do mundo, do nosso universo, né, do nosso mundo pessoal, da vida, em cargos de comando, em cargos de atuação importante, e elas têm que estar saudáveis, né? Exatamente. Valéria, isso, eu acho que foi muito importante esse reencontro nosso, né, Maria Lúcia? Foi. Porque assim, eu sei do teu trabalho, da importância do seu trabalho. E durante a pandemia, muita coisa que eu aprendi com você, que eu apliquei, que eu consegui também salvar muitas vidas. Eu sou muito grata à vida de ter me apresentado você, porque você foi assim, eu sempre fui um pezinho assim meio fora da caixa, mas você me tirou da caixa. Que coisa boa. Isso é maravilhoso e é recíproco. E a oportunidade que Deus me deu, né, que mesmo num momento difícil eu tive tanta demonstração de amor, de carinho, que né, assim, eu fiquei nesse ano com uma amiga, né, de faculdade, que me abriu a casa dela, e a doutora Anísia Maguchi me ligou e me acolheu para fazer o meu tratamento.
E durante o tratamento ela também descobriu o câncer e a gente se tratou junto, né? Olha como que é a vida, A né? vida é incrível. E eu sou muito grata a ela e também ao grupo de médicos que me ajudou até financeiramente, Maria Lúcia, porque eu fiquei, né, tive que sair do meu lugar de trabalho, você sabe como que é difícil, né? Então, assim, como eu sou grata, né? E por isso que eu queria voltar para Marabá, porque eu tenho uma dívida de gratidão aqui com Marabá. Porque Marabá se mobilizou para me ajudar. Certo. Então, quando a gente planta amor, a gente colhe amor, com né? certeza. E você voltou com conhecimentos fantásticos numa época extremamente necessária. E eu tenho visto que a gente faz a diferença. Não é assim soberba, nada disso, que você me conhece, sabe que eu sou totalmente avessa a isso, né? Exato. Assim, que eu amo ajudar as pessoas, eu amo trabalho em equipe, você sabe disso, né? E a gente poder ter essa oportunidade de difundir o conhecimento é muito bom, porque hoje, às vezes, a gente pode estar dando uma luz no fim do túnel para uma pessoa que está precisando, né? Exatamente. E dar uma palavra de conforto e esperança, né? Que eu sei que, por mais que os desafios sejam grandes, a gente sempre tem um meio da gente conseguir vencer, né? Tem sim. Então, é isso. Valéria, foi uma alegria te ver de novo. Espero que a gente possa se reencontrar mais vezes. Com certeza, a gente tem que trabalhar mais junto essa parte do que você faz, que eu acho que vai ser fundamental também para o meu trabalho. E vamos bolar aí outros encontros para você trazer mais conhecimento para os nossos ouvintes, viu? Um prazer grande ter você aqui. Gratidão. Beijo grande a todos, Obrigada. E você que está aí, eu acho que foi uma conversa muito boa, né? Cheia de novidades e te abre um novo caminho de esperança, tranquilidade e conscientização. Conscientização que grande parte dessa recuperação orgânica está nas suas mãos, como eu venho dizendo, né? A gente colhe aquilo que escolhe. Então, é um momento também de você, tendo consciência da gravidade da época, das alterações orgânicas que o nosso organismo sofreu e vem sofrendo com essa pandemia, mais ainda, cada um de nós tem que arregaçar as mangas, né? Assumir o que nos cabe em termos de responsabilidade, de cuidado da própria saúde, saber fazer escolhas saudáveis, é para isso que esse Malucast existe, para te orientar quais as escolhas melhores, reequilibrar o organismo, porque esse é o caminho. Quanto mais afinado tiver o seu instrumento, quanto mais equilibrado o seu organismo, mais protegido você vai estar de doenças, sejam elas quais forem, seja da pandemia, do pós-Covid, de outros vírus ou de doenças de outra natureza. Você está num patamar de segurança, longe do buraco da doença. Então, essa é a meta e você já sabe, eu sempre digo, quem tem saúde tem tudo.